imensa alegria de estarmos mais uma vez juntos, unidos no pensamento do bem, interessados em aprendermos mais acerca da doutrina e também compreender melhor o sentido da nossa existência, trabalhando interiormente para que possamos melhorar e buscarmos a nossa felicidade. Por isso, Senhor, rogamos que abençoe a todos nós, nos envolva com a Tua paz, para que estejamos atentos à palestra, aos estudos desta noite. Assim, Senhor, em Teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Um pouquinho mais. Isso. Obrigado. Boa noite aos amigos, aos irmãos. Que Jesus nos permita, mais hoje, experimentarmos a sua paz. Mas, como sempre, iniciamos agradecendo. Agradecemos aos companheiros desta casa pela oportunidade de mais esse trabalho. Sempre que observamos todas as transformações que ainda são necessárias para a nossa vida, para a vida geral, poder falar de Jesus, do Evangelho, é sempre uma oportunidade especial e alvo de interesse de todos que desejam um mundo melhor. E como eu sei que conduzir uma casa espírita é um trabalho que pede dedicação e empenho daqueles que abraçam essa causa, eu manifesto aqui aos trabalhadores e dirigentes desta instituição o meu respeito e a minha gratidão. A vocês todos que aqui estão, porque quem abraça a tarefa de falar precisa de alguém que ouça. Desta forma, fico feliz por estarem aqui, desejando que todos nós possamos refletir sobre algo maior. Agradecemos aos espíritos amigos que são responsáveis por qualquer benefício que essa reunião possa nos proporcionar. Por fim, destaco a presença da minha companheira, cuja cumplicidade está no alicerce daquilo que produzo, cuja ausência subtraria aquilo que essa reunião pode nos proporcionar. Trabalhamos. Nada resiste ao trabalho. É título de um livro nosso, que nós escrevemos agora, e que vai conduzir as nossas reflexões. Porém, quando nós anunciávamos de que nada resiste ao trabalho, o primeiro impulso das pessoas é um livro profissional? E a resposta que eu dei é também. Porque trabalho, segundo Allan Kardec, é toda atividade útil. Tudo aquilo que é útil, qualquer coisa que o espírito venha empreender e que gere utilidade para ele ou para a sociedade é trabalho. Definição espírita. Mas não se limita a isso. Porque de todos os trabalhos que nós possamos abraçar, nenhum é maior ou mais nobre do que o trabalho que cada um assume ao voltar para a terra, que é a edificação da própria alma. O maior trabalho que qualquer um de nós pode fazer, pode realizar, está em si mesmo, adquirindo virtudes, eliminando vícios e conduzindo-nos assim a uma situação de vida evidentemente melhor. Então, ao afirmar de que nada resiste ao trabalho, é um estudo que vem pautar sobre as infinitas possibilidades que o espírito tem, que ele traz na alma, de transformar a realidade se algo lhe incomoda.
que possa nos conduzir da situação em que estamos para uma outra desejada. E para que assim possamos iniciar a nossa reflexão, nós refletimos sobre um pouco de química. Química. Porque todos nós sabemos, sem ser grandes estudiosos, de que alguns elementos em química é bom não juntar. Por exemplo, álcool, fogo, gasolina, nitroglicerina e pancadas, pólvora, é coisa que é bom não deixar junto, que dá errado. São coisas perigosas, que causam grandes explosões, é bom não misturar. Do ponto de vista moral, estabelecemos uma similitude de alguns elementos que também tem que ter cuidado para deixar perto. Por exemplo, confiança inabalável em Deus e trabalho incessante. Se juntar essas duas coisas, é perigoso. Não conseguimos mensurar o que isso consegue fazer de transformação na vida individual e na vida coletiva. Uma confiança absoluta no Criador, em Deus, na providência divina, e uma insistência, uma perseverança contínua no trabalho, vamos entender de que absolutamente nada resiste ao trabalho. Sem conhecer o teu problema, nem a tua vida, nem o dela ou dele, e cada um de nós tem um universo de situações. Eu não sei qual é o problema de vocês, mas uma coisa eu sei. Como resultado dos nossos estudos de uma vida inteira, eu sei de que independente do teu problema, absolutamente nada resiste ao trabalho incessante, se somado à absoluta confiança no Criador. Mas para conduzir essa reflexão, de maneira que ela seja útil e possa servir ao dia a dia de cada um de nós, eu haveria de pegar um exemplo, mas a maioria dos amigos deveria conhecer esse exemplo. Então não adianta pegar a vida de alguém estranho. E, evidentemente, nos reportamos então ao Evangelho. Alguns casos do Evangelho que são do conhecimento de todos, ou pelo menos da maioria, ou pelo menos após essa reunião, poderão aferir. E entre todos esses casos, porque são muitos, um que eu julgo ser um dos mais populares e conhecido por todas as pessoas, é o caso daquela mulher que tinha uma hemorragia há muito tempo e acreditava que se tocasse as vestes de Jesus, estaria curada. Conhece ou não? Como muita gente não se manifestou, eu vou contar mesmo assim. Começa assim. É o Evangelho de Marcos, capítulo 5, tem início no versículo 21 e vai até o 34. Mas eu vou chamar a observação para alguns elementos, depois nós vamos dissecar essa passagem. Primeiro, que essa mulher, que todo mundo conhece, roubou a cena. Isso não tinha nada a ver com ela. Quando vamos observar o capítulo 5, versículo 21 do Evangelho de Marcos, o negócio de Jesus era com Jairo, chefe da sinagoga. Ela foi só uma entrona, penetra, mas roubou a cena. E começa assim, que Jesus, versículo 21, vinha atravessando o rio. Ao descer do barco, havia várias pessoas, uma turma de pessoas ali, entre eles Jairo, chefe da sinagoga, que foi dizendo, é a prioridade dos líderes desde aquela época. Jesus, minha filha está morrendo, entre a vida e a morte, e eu lhe peço que vá até ela para que ela viva. E aí começa a passagem. Jesus vai em direção à casa de Jairo. Porém, no versículo 24, aparece uma interrupção ali. Diz o seguinte, uma certa mulher, não identificada, uma certa mulher, vendo aquela turma que ia à volta de Jesus, e sofria ela de hemorragia há 12 anos, já havia gasto tudo, mas ela sabia que se ela tocasse as vestes de Jesus, de quem ouviu falar, guarda essa expressão, de quem ouviu falar, ela ficaria curada. E assim ela fez. Dando sequência ao seu plano, ela vai, se coloca no meio da multidão, estica a mão, toca a roupa de Jesus, e o Evangelho aí tem uns apontamentos
que devem ser vistos, analisados na íntegra. Ipsis verbis. Diz assim: e Jesus sentiu uma virtude que dele partira. E pergunta: quem me tocou? E os discípulos: Jesus. Como é que nós vamos saber? Esse monte de gente aqui apertando para lá, um quer chegar mais perto que o outro, aquele vucu-vucu lá. Vucu-vucu não está na Bíblia, é por minha conta e risco. Aquele negócio, todo mundo aperta aqui, como é que nós vamos saber quem te tocou? E Jesus diz assim: não, alguém me tocou de maneira especial. São as belezas da passagem. A mulher então se joga no chão de joelhos, achando que vai ser repreendida, e diz: fui eu, mestre. E ele diz: minha filha. Importante também isso na passagem. Minha filha, levanta-te, estás curada. Muito bem. Para fazer uma análise, chegando ao trabalho que essa mulher teve, eu gostaria de chamar a atenção dos amigos sobre algumas dificuldades que ela teve para alcançar o seu objetivo, o seu plano, o seu sonho, dê o nome que queiram dar, e a nossa vida. O esforço e as dificuldades que nós passamos. Talvez alguns de nós tenhamos dificuldades semelhantes à dela, talvez outras, talvez mais ou menos, mas se está no Evangelho, é porque Jesus sabia que haveria uma hora que seria necessário refletirmos sobre ela, que ela tem algo a nos dizer. Iniciando essa reflexão, buscando os apontamentos pela quais essa mulher vale ser vista e as dificuldades dela, o primeiro obstáculo, a primeira dificuldade que ela enfrentava é fraqueza física. Fraqueza física. Porque eu não sei se os amigos aqui já chegaram a perder sangue por 12 horas. E a gente vai sentir o abatimento que isso dá. Mas ela não perdeu sangue por 12 horas. Nem por 12 semanas. Nem por 12 meses. Ela estava perdendo sangue há 12 anos. Anos. E isso não limitou, embora ela devesse estar profundamente abatida. Refletindo sobre a nossa vida, a pergunta é, cada um refletindo sobre a própria vida, quantos sonhos, quantos objetivos, quantos elementos nós queríamos alcançar, mas porque não estávamos em saúde plena, abrimos mão. Ou se então, nós fazemos aquelas promessas de final de ano, né, que esse ano vamos trabalhar e depois, no final da tarde, a gente vai fazer caminhada, a gente vai cuidar da saúde, vamos praticar um esporte, alguma coisa. Você trabalha o dia inteiro, chega na sua casa, algum obsessor te convida a sentar no sofá, dizendo que é só 2 minutos, e depois que você trabalhou o dia inteiro, você senta no sofá, 2 minutos, e na hora de levantar, algo impressionante acontece. A lei da gravidade se atenua e nós ficamos fixados no sofá como se fôssemos um único corpo e ninguém explica. A gente fala: gente, essa gente que vai andar de noite, tudo louco. Jogar bola agora, onde já se viu isso? Não, mas semana que vem eu vou. E a gente vai abrindo mão por coisas muito simples. E essa mulher perdeu sangue 12 anos. 12 anos quando ela encontrou a cura. Se não tivesse encontrado, talvez estaria muito mais. A questão é, quantos elementos, quantas coisas nós queríamos aprender, ou fazer, ou ter, ou conquistar, mas sob a alegação de que a nossa saúde não está perfeita, paramos, abrimos mão, sem entender de que nada resiste ao trabalho. E eu me recordo de Francisco Cândido Xavier, uma oportunidade, ele chegou para Emmanuel e falou assim: Emmanuel, Chico estava cego de um olho já. Emmanuel, o senhor disse que nós escreveremos livros. Sim, Chico, escreveremos livros. Chico estava, na verdade, entre aspas, comendo pela beirada. O que ele queria é que Emmanuel curasse ele do olho. Então, se nós vamos escrever livros, como o senhor disse, eu estou cego de um olho. E não dá para cego de um olho escrever livros. E Emmanuel respondeu: Chico,
Se formos aguardar a saúde perfeita para fazer o que nos cabe realizar, nunca faremos nada. Vai escrever os livros com um olho só. A questão é, quantas limitações nós vamos encontrar para justificar a nossa paralisia? Não tem força, não tem ânimo, não tem vontade? Essa mulher perdeu sangue 12 anos. Isso está incluso no Evangelho porque é um problema absolutamente atual e até agora físico. Mas ela venceu. Foi o primeiro obstáculo dela que pode ser nosso também. O segundo elemento que ela enfrentou, e talvez a gente tenha enfrentado também, é uma coisa interessante, que é aparentemente coisa da atualidade, da modernidade, mas a gente vai ver que não é não, que foi preconceito. Preconceito. Eu pedi que os amigos depositassem atenção numa parte muito interessante do texto. Primeiro começou assim, Jesus começa assim, que Jesus desça lá, e Jairo, chefe da sinagoga, teve nome destacado, prioridade para falar com Jesus, função marcada. Quando ela entra na história, uma certa mulher, sem identificação, sem nome, ninguém sabe o que. Mulher, de modo geral, já não tinha valor naquela época. Idosa e doente, piorou. Aí voltamos para nós. Quantos objetivos, quantas questões, quantas coisas nós desistimos, sabe por quê? Porque você é gordo, ou porque você é magro, ou porque você é careca, tem nariz muito grande, orelha muito grande, você é gago, você é fanho. Quantas? E a gente diz, é que eu sofro muito preconceito, sabe? Então eu vou parar de fazer aquilo, aquele outro. Não, eu até insisti, mas eu sofro muito preconceito. Agora está mais chique, agora é bullying. A gente vai inventando um nome novo para falar a mesma coisa, já viu isso ou não, né? Então, podia até dizer que aquela mulher sofria bullying, não é? Só que ela continuou, dando exemplo para muitos de nós que desistimos, porque afinal de contas não é fácil. Ela era o que nós chamamos hoje de invisível social. Ninguém reparava ela, ninguém sabia da existência dela, mas ela foi. Segundo obstáculo. Tem mais um elemento que aquela mulher passou, que a gente pode observar. Isso eu estou colocando com as limitações que eu tenho de identificar essas questões, que devem ter muitas outras. Uma outra limitação que é o seguinte, é tempo. Você tem um objetivo, um sonho, você quer alguma coisa, e quanto tempo você está trabalhando para conseguir isso? Essa mulher lutou 12 anos. E reitero, só parou porque conseguiu. Senão talvez fosse 15, 20. Porque muitas vezes a gente está querendo alguma coisa, e você vai desistindo, você gente, mas já tentei 3 anos. Pensa que é fácil, 3 anos? Eu já tentei 7 anos parar com isso. Eu já tentei mudar 10 anos. Ela foi 12. Quanto tempo? Porque quando a gente quer mudar um vício moral, um vício comportamental, muitas vezes nós estamos parando hoje, na vida atual, uma coisa que nós fazemos há 10 vidas. Quantas vezes você quer parar de beber, de fumar, de usar droga, e o que você está tentando parar hoje, fazem várias encarnações que você faz. Aí você fala, gente, acho que não vai dar, já faz 5 anos. 5 anos para parar muitas vezes um vício de comportamento de 5 séculos, pouco tempo. A questão é, com quanto tempo você cansou e desistiu de ser o que você quer ser, de aprender o que você quer aprender, de conquistar o que você quer conquistar, porque demorou demais, já tentei muitas vezes. E essa mulher continuou. Tentou mesmo assim. E a gente vai percebendo que a gente vai, se fôssemos no final da vida, e dá para fazer isso, no final da vida, listar tudo o que a gente queria e não conseguiu, a gente vai se surpreender ao ver que mais de 90% das coisas a gente não faliu, a gente desistiu. Quer fazer uma análise rápida? Começa aí, espírita. Quem já começou a fazer aula de violão? Parou. Natação? Parou. Basquete? Parou. Inglês? Parou. E assim a gente vai. A gente vai colecionando desistência e não falência.
E o que é pior de tudo, quando a gente cansa, a gente põe a culpa em Deus. Acho que é de fábrica, não é para mim. Como se não é para você? Tudo aquilo que nós podemos conceber no mundo mental é possível de ser realizado. E essa mulher foi lá e fez, conseguiu. A gente vai desistindo. Mas muito bem. Um outro elemento, esse aqui eu podia até pular, porque eu acho que aqui não vai ter ninguém com esse problema. Mas como está no Evangelho, eu não vou corromper o Evangelho. Eu vou falar, mas só porque está lá, talvez não sirva para ninguém. Essa mulher tinha um elemento muito interessante que limitava, que estava entre ela e seu objetivo, ela e seu sonho. Uma coisa muito legal, chamado falta de dinheiro. Versículo 26. Essa mulher, buscando a sua cura, abre aspas, já havia gasto tudo que tinha, não lhe restando mais nada, não melhorando e estando cada vez pior, fecha aspas. Está no Evangelho. Ela estava vazando sangue há 12 anos, preconceito, bullying, que é mais legal, 12 anos e sem dinheiro. Sem dinheiro. E a pergunta não pode calar. Quantos planos, quantos sonhos, quantos objetivos você desistiu porque tem dinheiro? Não cabia no bolso. E aí, como é que faz? E a gente vai desistindo. E essa mulher também. E a beleza do Evangelho está aí. Vão se dobrar mais milênios, ele continua atual. Atual. E ela não tinha dinheiro. Mas ela sabia o que ela queria. Ela sabia o que ela precisava. Ela tinha um objetivo já estabelecido. E ela não se limitou com relação a isso e foi adiante à busca do que ela desejava. Do que ela queria. Que no caso dela era a cura. Mas não para por aí. Entre as limitações dessa mulher, lembrando da sua estrutura, uma senhora idosa que vazava sangue, que não tinha dinheiro, que talvez é o mais grave de todos para bater a gente, né? 12 anos de luta, aquela lista, tinha mais uma coisa. Mais uma coisa. Já no último versículo, que quando ela chegou, entre ela e Jesus, depois que ela venceu tudo, pouca coisa. Tinha uma multidão representando a quantidade de elementos que pode existir entre você e seu sonho, que não estão listados aqui. Mas entre ela e o objetivo dela, tinha uma multidão. E lembrando que naquela época, a mulher não tinha valor. Ela não era nem vista. Como é que ela atravessa uma multidão? Mas ela vai. Toca a roupa de Jesus e o resto vocês já sabem. Muito bem. A pergunta é a seguinte. O que havia nessa mulher que nem sempre há em nós, que ela não desistia do seu objetivo e a gente desiste? Mesmo na casa espírita, é padrão. Vai começar o estudo, começa com uma quantidade de pessoas, no meio tem outra, no final tem os heróis da resistência. Só já viram isso ou não? Pois é assim que funciona. A questão é o que ela tinha que a gente não tem. Que elementos são esses? E aí, nós vamos para Allan Kardec. Que Allan Kardec, codificando a doutrina espírita, apontou e identificou o que ele chamou de propriedades naturais que o espírito possui. São elementos inerentes à alma humana, faz parte de nós, não dá para tirar. Não existe um tem e outro não tem. Todo mundo tem, por isso ele identifica como propriedade natural. A questão 23 do Livro dos Espíritos começa a definir o que é espírito, princípio inteligente, a inteligência na essência, não dá para separar. Geralmente, nós falamos, fulano de tal é inteligente. E quando fazemos isso, estamos apontando já essa propriedade mais ou menos desenvolvida, mas todo mundo tem. E essas propriedades são, segundo Allan Kardec, inteligência, vontade e pensamento. Os elementos únicos pelos quais eu e você podemos mudar a realidade posta à nossa volta. São as ferramentas que nós temos para mudar toda a nossa vida. Todo o resto é ilusão. Nós só temos isso, inteligência, vontade e pensamento. E essa mulher
por uma razão que nós não sabemos, sabia disso. Sabia disso. E vamos começar a fazer uma análise de como é que ela usou tudo isso para ter o seu objetivo. Primeiro, dessas ferramentas, inteligência. Porque essa mulher, ela pensou, ela fez um plano. Observe que quando Jesus passa, ela já estava onde ele ia passar. Ela falou, ela olhou, o barco chega ali, a única saída é essa. Eu tenho que me posicionar de um lado. De frente não dá, que a multidão me atropela. Eu vou ter que ficar do lado. Ela fez um plano para a vida dela, obedecendo às suas limitações, mas um plano de êxito. Ela decidiu, ela estava decidida a tocar em Jesus. Na verdade, penso eu, que a ideia era agarrar ele. E ela falou assim, bom, agarrar não dá, mas tocar eu já consigo. Então ela foi fazendo um plano, ela refletiu, ela pensou sobre aquilo. Aí você deve pensar assim, mas Roosevelt, eu já fiz um monte de plano para a minha vida que não deu. Isso é verdade. Eu também. Aí eu pensei, por que a gente faz plano que não consegue? E a inteligência tem alguns elementos que são inimigos naturais. Inimigos naturais, que se você misturar aquilo com a inteligência, ela perde o foco. Por exemplo, talvez o pior de todos, as emoções. Usar a inteligência no momento de fortes emoções, a gente só decide coisa errada. Vou dar um exemplo. Eu estou chegando aqui, eu dou de cara com o Abilinho, o Abilinho me trata mal. Me trata mal. Me trata mal. Quando ele me trata mal, eu fico com raiva dele. Tudo bem ou não? Eu sei que vocês, espíritos superiores que são, não sabem o significado da palavra raiva. Mas depois vocês vendo de dicionário, vocês vão entender. Eu tenho raiva. Quando eu tenho raiva dele, o que eu decido? Nunca mais venho aqui. Tudo bem ou não? Muito bem. Só que acontece o que quando eu faço isso? Essa decisão que eu tomei, fruto da inteligência, só serve quando eu estou com essa emoção. Eu vou embora para casa, a raiva passa, não serve, essa decisão já não faz mais sentido. Aí alguém liga para mim vir aqui de novo. Como a raiva passou, o que eu falo? Vou. Porque essa decisão só vale quando eu tiver com esse mesmo sentimento. Aí eu venho aqui, ele me trata mal de novo. Eu volto naquela emoção, qual que é a decisão? Não venho mais. Conclusão. Não é só emoção ruim, não. Boa também. Quantos planos de conquistar a galáxia que você fez em mesa de bar ou em final de festa, todo mundo assim naquela alegria, pulando, batendo palma. Segunda-feira é nossa, vamos dominar a galáxia. Aí você dorme, sai daquela emoção, acorda segunda-feira cedo, a inteligência cobra. E aí, vamos pôr o plano em prática? Fala, gente, coisa mais ridícula que eu falei, cara. Não serve para nada. Conclusão. Quer usar inteligência, espírita? Que é uma propriedade sua, você tem. Quer usar inteligência? Na hora da sobriedade. Nem triste demais, nem eufórico demais. Porque toda decisão tomada nesses dois extremos só vai servir para esses extremos. Fazemos planos que não servem para nada quando voltamos ao normal. Então, quer pensar na sua vida? O que eu entendo? Escolhe um dia que você está bem, que esse é outro problema nosso, né? Quando alguém trata a gente mal, a gente perde o emprego, bate o carro, pega o filho usando droga, a filha sumiu de casa, o que você fala? Preciso pensar na minha vida. Mas agora você vai pensar assim, com tudo dando errado? Aí você faz aquela visão tétrica de você mesmo. Já começa assim, eu acho que opções, pular da ponte, você já começa, porque é tudo tão ruim. Então nem pare para fazer planos para a sua vida. Nem nas fortes emoções negativas, nem no êxtase assoberbado, mas no seu estado natural. Reflita, pense com calma, sem pressa, faça planos possíveis. E foi assim que a mulher fez. Ela estabeleceu um plano usando
A inteligência adequando ao que ela queria. No bom senso, na sobriedade e na razão. Por que os espíritos dizem que quando a gente nasce para a Terra, já sabe o que vai passar? Porque a maior parte das escolhas não é feita aqui, é feita lá. A gente tem essa conversa de livre-arbítrio, mas aquele livre-arbítrio é pequenininho aqui. É tudo escolhido lá. Quando vem para cá, vem para cumprir. Porque é fácil de entender. Espírita, você é inteligente. Imagina você no plano espiritual, definindo a sua vida aqui embaixo. O que você ia querer? O que você ia programar para você? Fala. Um de cada vez. Você ia pedir saúde, pessoas afetuosas à volta. Você ia pedir para caminhar no caminho do Senhor, uma vida reta, honesta, um plano de êxito. E eu não ia. Aí você faz um plano lá, com a sua inteligência aflorada. Aí nasce, vem para a Terra. Imagina se a escolha é feita aqui. Aí nós começamos assim, Espírito, o que você precisa? Começamos assim já, bom, internet, iPhone 7, não vou nem discutir. Isso aí precisa, não tem como, hoje em dia não tem como. Então a gente começa o quê? Não dá. E aqui é a mesma coisa. Vai refletir na vida, escolha o momento certo. De paz, de plenitude, com oração. Aí você faz um plano que com certeza ele tem muito mais chance de dar certo. É a primeira propriedade do Espírito, inteligência. A segunda ferramenta do qual dispomos para mudar a realidade da nossa vida, daquilo que nos desagrada e daquilo que nos compete, porque nós temos que lembrar de que a gente está vindo aqui numa casa espírita, certamente todo mundo pede favores e bênçãos a Deus, e está tudo certo, pode pedir. Contudo, a regra é clara: ajuda-te que o céu te ajudará. Assim, nem os espíritos, nem Deus, nem ninguém vai fazer nada que esteja dentro das nossas possibilidades realizar. Quando a gente pede para eles algo que nos é possível fazer, eles não fazem. Então, a utilização desses elementos são fundamentais. Segundo elemento que essa mulher tinha, vontade. E vontade é o elemento mais poderoso dos três. Vontade é muito perigoso. Cuidado com a sua vontade. Ela é tão poderosa que ela consegue ser superior à inteligência. Quer ver uma coisa, espírita? A inteligência diz que algo é ruim. Se você tiver vontade, você faz ou não faz? Faz. Faz. Então a vontade é muito perigosa. Muito perigosa. Leon Denis, com sua propriedade de mestre, na obra que tem como título Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo que chama Propriedades da Alma, ele fala sobre a vontade. Ele diz assim, a vontade. O uso persistente desta faculdade permitir-nos-á modificar toda a nossa natureza, vencer a matéria, a doença e a morte. O uso persistente da vontade. E essa mulher tinha. Porque imagina a cena agora, se fosse nos dias atuais, como é que foi ela contando para os amigos, para os familiares, o plano dela. Ela chega em casa e fala assim, pessoal, tive uma ideia. Sabe o que eu vou fazer? Eu ouvi falar de Jesus. E eu vou até lá Jesus. Porque eu tenho certeza que se eu tocar a mão nele, eu vou ficar curada. O que as pessoas à volta falaram para ela? Está louca, né? Está louca. Você mal anda. Está vazando para todo lado. Vai atrás de Jesus. Você bebeu. E o que a vontade dela falou para ela? Vou. Ela encontrou outra pessoa na quitanda. E falou assim, tem um plano que vai dar certo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encontrar Jesus, lá vou colocar a mão nele, e quem está falando assim, viu, mas você sabe que onde ele está, tem um monte de gente em volta, sempre ninguém deixa ninguém passar, eles vão andando atropelando, você sabe disso? Não vai dar para você ir. E sabe o que ela falou? A vontade dela disse para ela, vou. E aí foi indo, Porque a vontade funciona como elemento gerenciador do espírito.
Eu fiz uma palestra um tempo atrás, quando eu acabei, um rapaz, um garoto da minha idade, sim, bem jovem, veio falar comigo e falou assim: nossa, eu tenho tanta vontade de fazer palestra, mas eu nunca vou conseguir. Eu falei, claro que não. Ele falou, louco, mas assim que você fala? Eu falei, eu não, quem falou foi você. Você está falando eu nunca vou conseguir? Eu concordo, porque quem nunca vai conseguir, não vai. Então, tudo que você disser que pode, eu vou dizer é verdade. E tudo que você disser que você não pode, eu vou dizer é verdade, porque a tua vontade comanda as tuas energias. É a tua vontade que vai dizer até onde você vai chegar. Foi a minha vontade que me trouxe até aqui, porque ela é o elemento gerenciador que conduz, que controla o espírito. Então a questão é, a grande sacada do empreendimento próprio, onde nada resiste ao trabalho, consiste em fazer um plano sóbrio com inteligência, depois colocar nossa vontade a serviço do que a inteligência determinou. Esse negócio. Geralmente fazemos o contrário, né? Você encontra alguém na rua cheio de problema, aí você fala assim para ele, sabe o que você faz? Eu sei. Se eu fosse você, sabe o que eu faria? E você fala um plano brilhante para ele. Um plano que você nunca aplica. Já viu isso ou não? É. Pois é, por quê? Porque a gente já tem a inteligência desenvolvida, mas não tem a vontade desenvolvida. Então a gente até sabe o que é bom. E eu me recordo de Santo Agostinho, há uma passagem onde Santo Agostinho já conhecia Jesus, mas não queria abrir mão da vida promíscua que tinha. E na sua obra tem uma frase deles que diz assim: Jesus, dai-me a tua luz, mas não agora. Sensacional. A gente não fala isso por falta de coragem, mas é quase isso, né? A gente começa a recomendar às pessoas que amem o próximo, que perdoe. Tudo que a gente não faz, a gente recomenda. Conclusão, inteligência a gente tem. Falta vontade de aplicabilidade, de renúncia, de transformar a própria vida. E muitas vezes não conseguimos, por quê? Equacionar esses dois gigantes, inteligência e vontade. O ambiente para isso. E onde está esse ambiente? Na terceira ferramenta. Pensamento. Que pensamento perturbado não nos deixa enxergar o óbvio. O óbvio. Pensamento em paz, a gente sempre sabe o que fazer. Para que a inteligência e a vontade entrem em harmonia, o pensamento precisa criar um ambiente adequado. Vou dar um exemplo. Eu disse para vocês, no item 27, o seguinte: quando a mulher fala assim, ela saiu, ela foi tocar as vestes de Jesus, abre aspas, de quem ouviu falar, fecha aspas. Tudo isso que aconteceu, sabe que vínculo que ela tinha com Jesus? Ouviu falar. Mas como o pensamento dela estava em paz, quando ela ouviu falar de Jesus, falou, é esse, caminho é esse, eu sei, identificou. Há uma similitude, ela percebeu, ela conseguiu entender só porque ela ouviu falar. Ela já não teve dúvidas, e o resto você já sabe. Vamos nos espelhar nela. Ela ouviu falar, e fez tudo isso. E nós? Gente, vem no centro na segunda, vem no estudo na terça, vem na casa da sopa na quarta, lê o livro em casa na quinta, sexta faz evangelho no lar, e não consegue a modificação. E vem assim, Senhor, qual o meu caminho? Onde está a tua vontade para a minha vida? Aí você pega o evangelho, ela ouviu falar de um tal de Jesus, falou, é isso aqui que eu vou mudar. Por que ela achou tão fácil? E a gente dentro da casa espírita ainda está procurando o caminho. Pensamento perturbado. O pensamento é justamente como uma antena que vai permitindo que a gente se ligue com as ondas de equilíbrio ou de desequilíbrio. Aliás, uma sequência desse trabalho nós vamos tratar sábado no seminário. Porque pensamento é a base de tudo. Absolutamente tudo. Aí você fala assim, Roosevelt, eu não estou convencido disso. Tem um exemplo mais próximo de mim? Tenho. Ou se eu tenho.
Vê se já aconteceu com você, porque eu sou médio ainda, e dos bons. Então aconteceu uma coisa com você que eu vou descrever agora, veja bem. Um dia você chegou na sua casa, deixou a chave do carro, a chave da casa em algum lugar ali, você virou as costas, foi pegar de novo, estava com o pensamento perturbado e a chave foi para outra dimensão. Já viu isso não? Você destruiu a sua casa, derrubou tudo e essa chave não desapareceu. Você fala, gente, alguém entrou nessa casa. É até irônico, né? Você imaginar que o ladrão entra na sua casa, tem televisão, geladeira, micro-ondas, ele fala, vou roubar a chave. Ele roubou sua chave e sumiu, foi embora. Aí você destrói sua casa, não acha, não consegue nem sair de casa. Aí, vencida a circunstância, você baixa a bola, vai tomar banho, sai a pé, faz qualquer coisa. Aí seu pensamento volta ao normal. Quando ele volta ao normal, se olha em cima da mesa, a chave está ali. Mas, criatura de mundo de provas e expiações não dá o braço a torcer. Então o que a gente fala? Ninguém pensa assim, eu estava tão perturbado que eu não consegui enxergar o óbvio. A gente fala, alguém que pôs. Ah, não. Alguém entrou aqui e pôs essa chave que não estava aqui. Você mora sozinho. Mas, não, alguém entrou. Alguém que pôs, porque eu tenho certeza que não estava aqui. Pensamento perturbado. Não nos deixa enxergar o óbvio, o que está na nossa frente, o que é mais visível, o que é mais natural. Não conseguimos. Vocês já viram aquela definição de desenho animado, que mostra aqueles personagens que andam e em cima dele tem uma nuvem que fica saindo rainho daqui. Já viu aquilo, mais ou menos? Viu não? Pois é, daqui eu já vi 6. Então o que acontece? A pessoa vem, traz o seu infernozinho particular, pensamento perturbado, e quer tomar passe. Tem passe que passa isso, minha senhora. É de dentro para fora, é pensamento. Então quando o pensamento está perturbado, a gente não consegue enxergar nada. A inteligência não faz sentido. A gente faz plano que já sabe que não vai cumprir. A gente tem vontade do que faz mal. Já viu isso não? A gente pega esse pacote todo, vai no centro e fala, preciso para desobsessão. Ah, não é obsessor. O que eu tenho é obsessor. Gente, nem o obsessor te aguenta. Não, ele vai peneirar. Ele fala assim, gente, ele está fazendo meu trabalho sozinho. Não preciso nem ter trabalho, ele só assiste. Ele só assiste. Então a questão é, Jesus é muito claro. O reino dos céus está dentro. E o inferno também. É uma dica boa. Para cuidar dos valores internos. Para cuidar da nossa cabeça. Para ter cuidado com as nossas questões. A gente é tão sem valor para nós, que a gente vem na casa espírita e estuda pensamento, estuda vontade, inteligência, estuda mundo mental, mergulha nas obras de André Luiz, fica encantado, aprende que tudo começa no mundo mental. Aí você vai para sua casa, depois do centro, para assistir uma televisão. Aí está passando lá, sexta-feira 13. E você que acabou de vir do centro, tomou passe. Que vergonha. Vai ser de sexta-feira 13. É disso que eu estou falando. É de cuidado pessoal. Aí vem uma pessoa qualquer de fora que ouviu falar de Jesus, transforma a vida dela inteira em poucos dias. E a gente quase mora na casa espírita, não consegue se achar. Prossegue tendo os mesmos vícios de comportamento de quando chegou há 10 anos atrás. Então a questão é, não há dúvidas de que a doutrina espírita ela é capaz de transformar a nossa vida da situação em que estamos para aquela desejada. Não tem dúvida. Porém, milagre não existe. E tudo aquilo que os espíritos estão ansiosos para nos ofertar depende basilarmente da nossa movimentação, usando inteligência, vontade, pensamento, e partindo daí nós vamos entender, ou talvez os amigos agora possam me entender, de que, reitero a reflexão do começo, eu não sei qual problema você tem, mas eu sei uma coisa, nada resiste ao trabalho.
Nós estamos hoje, nós de todos, via de regra, vencendo situações, comportamentos equivocados que praticamos há muitas reencarnações. Está aí o grau de dificuldade. Às vezes uma coisa simples, parar de mentir, parar de falar mal dos outros, são propostas tacanhas. E a gente, quando quer parar de fazer, logo se percebe fazendo de novo. Já viu isso ou não? Pois é. Sabe o que significa isso? De que a gente está tentando parar de fazer hoje uma coisa que faz, sei lá, há 1000 anos. Então não é de uma hora para outra. Mas a notícia boa é essa: nada resiste ao trabalho. Tudo aquilo que existe no seu mundo mental, de desejo, de vontade de ser, de se tornar, é sempre possível. Essa é a grande mensagem que os Espíritos trazem e cantam para nós o tempo todo, de que se nós nos movimentássemos, eles poderão, certamente, nos acumular de bênçãos de forma indefinida, cada vez mais. Esta casa, quando eu começo agradecendo a importância dela, é porque eu não tenho dúvida nenhuma de que quando Jesus foi mapear onde ela deveria estar, ele sabia que eu e você um dia estaríamos aqui. Ela foi posta aqui por causa de você, por causa de mim. Então todo esse investimento que eles fizeram em nós, ficam aguardando agora a nossa movimentação. Geralmente a gente vem para a casa espírita pedir tudo que eles já deram. Já viu isso ou não? O que falta em nós é o desenvolvimento, é colocar tudo isso em prática. É igual a criança. Você pega uma criança, não sei quando começa a andar um neném. Quando começa a andar a criança? 1 ano. Você pega uma criança de 6 meses, ela não anda, mas a propriedade de andar já está nela, aguardando o desenvolvimento. A mesma coisa conosco. Inteligência, vontade, pensa, tudo isso está em nós. São potencialidades infinitas, aguardando, sabe o quê? Desenvolvimento. Que comecemos a dar atenção para nós próprios, para as nossas possibilidades, para aquilo que trazemos na alma. Aí sim vamos transformar a nossa vida na direção que desejarmos. É por essa razão que a doutrina espírita é profundamente importante, é por essa razão que nós agradecemos a oportunidade de conhecê-la. Enquanto podemos, todos nós, eu não tenho dúvida, fazer dessa encarnação aqui, essa aqui agora, a mais importante que já tivemos. A mais importante. Porque para nos desinstalarmos, começarmos a prestar atenção em nós, basta que entremos em paz. Tudo se opera no nosso mundo mental, pelo pensamento. Enquanto nós ficarmos carregados de inteligência e sem campo para exteriorizar tudo isso, ficaremos na mesma inércia. Mas eu não tenho dúvida de que nós, eu e vocês, temos infinitos potenciais que aguardam o despertar da própria consciência para vencer aquilo que deve e pode ser vencido. Então, agradecemos, elevando o nosso pensamento aos Espíritos, a Jesus, e dizendo: Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim, e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a sua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado.